Qual o seu nome? Gisele. Gisele, qual foi a sua experiência no Maracanã? Quem era Gisele antes do Maracanã e hoje? Cresci na igreja, por causa que meus pais sempre me traziam. E fui para o CPO, já cheguei a ser coordenadora de tribo. Mas eu falava para as pessoas cuidar, mas eu mesma não estava cuidando de mim. E foi um ponto que eu deixei de fazer a vontade que Deus queria e eu comecei a fazer a vontade que a Gisele queria. E foi quando eu saí do CPO, saí das coisas, e foi quando eu comecei a ter maus olhos com a obra de Deus. Eu comecei a ter maus olhos com a liderança, comecei a ter mágoa de muitas pessoas, e eu achava que eu estava bem, mas eu não estava. Eu fazia muitas coisas que não era de uma pessoa de Deus. Mas eu vinha à igreja, eu estava nas reuniões, quem olhava para mim estava evangelizando, estava com a blusa do grupo. E num certo momento eu tive um atendimento com um pastor e o pastor falou que eu não era nascida de Deus. E eu fiquei revoltada, eu falei, como assim? O pastor está chegando agora, nem sabe da minha vida e está falando que eu não sou nascida de Deus? E vindo numa reunião, Deus falou comigo que eu não era nascida de Deus, pelas atitudes que eu tinha. E eu fiquei tão envergonhada que eu não conseguia nem falar com Deus, de tão mal que eu me sentia. E numa quarta-feira, Deus falou comigo para eu me batizar. Eu entrei na igreja, 1000 pensamentos. Foi quando eu saí, fui no banheiro ali na igreja e eu me ajoelhei. E eu botei minha cara no vaso e eu comecei a falar para Deus. E eu falei para Deus, a Gisele, que eu era. Eu falei para Deus tudo o que estava se passando por mim. E eu falei que eu não queria só assistir uma reunião, porque aparentemente eu entrava, assistia e saía da mesma forma. O que aconteceu no Maracanã? Eu me preparei durante a semana e eu falei para Deus, eu tive sede de Deus e eu dei meu tudo, eu cortei tudo que eu tive que cortar. Eu era uma pessoa muito apegada à minha aparência, eu dei minhas maquiagens, eu cortei meu cabelo, eu fiz tudo, larguei a amizade, fiz tudo. E eu comecei a ter sede, eu dormia pensando no Espírito Santo, eu acordava pensando no Espírito Santo. E quando chegou a sexta-feira eu falei, meu Deus, é hoje, eu não quero que nada me atrapalhe. Eu coloquei dentro de mim que ia ser naquele dia. Eu lembro que quando eu desci, estava tudo parado. Eu lembro que estava um trânsito enorme. Eu falei, meu Deus, está amarrado. Eu peguei uma moto, fui assim mesmo. Eu falei, eu vou chegar no Maracanã, não importa o que seja. E eu lembro que eu cheguei e aconteceu de tudo para tirar minha distração. A criança estava chorando, a outra estava gritando, estava acontecendo de tudo. E eu lembro que eu saí do lugar que eu estava e eu fui buscar por mim. E foi quando o bispo falou, coloca a Bíblia na sua mente. E foi quando ele falou, fala para Deus qual é o seu maior sonho. E eu falei para Deus tudo que estava se passando dentro de mim. E eu falei que eu não queria ser aquela Gisele, porque só é filho quem tem o Espírito. E eu não tinha. E eu comecei a falar com Deus, eu comecei a falar o que eu queria. E foi quando eu falei para Deus que eu precisava dele, que eu precisava do Espírito dele na minha vida. Foi quando eu me entreguei, eu me humilhei, bispo. E poucos minutos depois eu tive certeza. Eu tive certeza que Deus estava dentro de mim. Eu tive certeza que o Espírito Santo estava comigo. Eu tive uma paz assim, não uma paz momentânea, mas uma paz duradoura. Eu saí de lá toda alegre, eu tive paz. Eu tive certeza, pude o mundo inteiro falar que eu não tinha, mas eu sei que Deus estava dentro de mim. Bispo, eu sei que se eu morrer agora, eu sei para onde eu vou. Está salva. Com certeza. Deus te abençoe muito mais.